Saudações para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos de Pergunta Aí. É um espaço que o canal Verbo Bíblia e Teologia abre para que você interaja com a gente e a gente com você. Amém? Então mande sua pergunta, sua dúvida, seu posicionamento sobre alguma coisa, qualquer coisa que a gente possa ajudá-lo aí, bíblica e teologicamente falando, amém? Seu nome não será divulgado, eu vou procurar responder no melhor tempo que eu puder, no melhor tempo possível, de maneira aí coerente com as escrituras e também dentro da nossa confissão de fé, amém? Só peço a gentileza de vocês não mandarem aí coisas de cunho político, porque o canal a priori não foi criado para esse fim, amém? No mais, vamos para a questão de hoje. A questão que me foi feita foi o seguinte: Pastor, qual a sua posição sobre cultos temáticos? Bom, primeiramente nós temos que reconhecer que o culto é um ato litúrgico e, como tal, ele é livre no seu modo de expressão, amém? Isso falando aí até em termos de ciência da religião, tá? A especialização que nós temos aí. Tá bom? Então todas as religiões ela tem a sua liturgia, tá? Ela é livre para fazer isso, por mais macabra, por mais absurda que seja, né? Ela tem essa liberdade. Logo, voltando para o nosso culto, né? O culto que consideramos bíblico e autêntico, se eu disser, como muitos que eu já vi, o que é certo ou errado fazer em um culto, eu vou estar sendo intransigente e até mesmo vou estar sendo aí legalista, tá? Com a própria definição do termo culto, né? Porque culto sugere liberdade, amém? Na verdade, eu sou da mesma opinião de Justino Marte, foi um cristão aí do século II, né? Discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo São João, amém? Ele pertenceu aí a essa galeria dos pais, né? Dos pais da igreja aí, tá? E ele via o culto como um processo didático ou um processo pedagógico, como seja, tá? Que visava levar, e visa, né, nas suas palavras, visa levar os homens a Deus, amém? Ou pelo menos fazer com que os homens não se esqueçam de Deus. Ele dizia no seu livro Apologia que Deus não precisava da circuncisão, Deus não precisava, né, fazer a lei mosaica, não precisava, né, de rituais, de holocaustos, né? Deus não precisa de nada disso, né? De uma maneira que ele pudesse se relacionar com o homem, ele cria isso a partir de um processo didático. Para quê? Ele resume da seguinte forma: para que nós não venhamos nos esquecer de Deus. Então o culto é basicamente isso, um processo didático pelo qual nós vamos regularmente e pelo qual nós exercitamos a nossa fé a fim de não nos esquecermos de Deus. Porque, irmãos, ficar sem ir na igreja se esquece. Ficar sem exercer atividade espiritual se esquece. A mente humana é condicionada a isso. Amém? É mais uma prova de que Deus não nos cunhou forçadamente para a salvação. Amém? É mais uma prova que se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa alma, né, em santificação, em progressão na graça e no conhecimento, nós esfriamos na fé e corremos o risco de ficar fora do céu. Amém? Sendo salvos por Cristo, corremos esse risco se não atentarmos para a tão grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus. Pois muito bem, sob esse aspecto, meus irmãos, desde que praticado dentro da decência e da ordem, né? Ou seja, conforme as escrituras, né? E cumprindo aí a sua função de culto a Deus, culto racional, né? Culto de edificação, onde a fé dos irmãos vai ser, né, alicerçada, alimentada, né? Eu não vejo problema algum em titular quaisquer tipos de culto que seja. Até porque eu vejo exatamente e sinceramente com esse viés didático, né? Vou dar um exemplo aqui: culto missionário, né? Para lembrar dos missionários, o culto de Santa Ceia, para anunciar a morte do Senhor até que ele venha, né? E por aí vai. Amém, irmãos? Em contrapartida, né, lógico, sempre tem uma contrapartida, né? Não é fácil dirigir um culto, tá? Você é o maestro do culto, né? Você é aquele que vai tratar de
trazer cativa a atenção dos irmãos para o que está acontecendo no culto. E o culto, a dinâmica do culto depende daquele que está dirigindo também. Depende do Espírito Santo, mas depende também do instrumento que ele vai usar ali para dirigir esse culto, né? O culto cristão, irmãos, eu estou querendo dizer que ele é cheio de detalhes, tá? Ele não é somente uma coisa pragmática que você vai e até automática, né? Você vai, faz aquilo ali, e se acontecer, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Não tem essa de acontecer. Você tem que fazer a sua parte. Amém? O culto, ele precisa ser, segundo 1 Coríntios 14, 26, ele precisa ser edificante, né? Ele precisa ser racional, né? Capítulo 12 de Romanos, né? Ele precisa ser também com decência e ordem, né? 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. E deve também cumprir, principalmente, os requisitos do culto primitivo, né? Que é o querigma, que é a pregação da palavra, a koinonia, que é o momento de comunhão dos irmãos, a diaconia, que é o serviço, né? E a didascalia, que é a parte do ensino. Agora, o meu maior desconforto com os chamados cultos temáticos são basicamente aí o que foge à regra bíblica de culto, que eu acabei de dizer, né? Os propósitos dos cultos e a origem do culto cristão, né? Quando ultrapassa ou perpassa por esses parâmetros, vamos dizer assim, né? Sadios, bíblicos, cristocêntricos, né? Eclesiásticos, aí a minha preocupação ela redobra. Primeiro, o culto ele deve obedecer à lei. Amém? Se o culto está fora dos parâmetros da lei, onde a igreja está instalada, ele é um culto vão, ele não serve para nada. Amém? O respeito à lei, primeiro, mostra a sinceridade para com Deus, e João fala isso na sua epístola, trazendo essencialmente o amor, né? Como conceito o amor. Se eu digo amar a Deus que não vejo e não amo meu irmão, como é que eu posso amar a Deus que não vejo se eu não amo meu irmão que vejo? Pegando esse conceito e trazendo para a lei, é a mesma coisa. Se eu digo que obedeço à lei de Deus, mas não obedeço à lei dos homens, que lei de Deus que eu vou obedecer? Se aquilo que é visível eu não posso obedecer, quem dirá a invisível? Então, desde o local do culto até a liberação documental da igreja, né, procedimentos de segurança, principalmente na época de pandemia, né, se a porcentagem é 20% da igreja, 30% da igreja, a igreja está lotada, cheia de gente com a máscara no queixo, né, está fora da lei, está errado. Né? Então pode ser temático do jeito que for, né? Pode ser o tema até o evangelho da cruz que salva, né? Mas o testemunho está mostrando outra coisa. Então eu tenho um problema com isso, tá? Uma igreja desequipada, sem extintor, para um caso de incêndio, quase não ocorre, mas pode ocorrer, e isso é escândalo, amém? Rampas de acesso para deficiente, banheiros, né? Estrutura mínima para ordem e decência do culto, e estacionamento e outras coisas, né? Estacionamento principalmente, faz um culto de grande tema, de grande vulto, as pessoas saem estacionando o carro na frente do portão dos vizinhos e é aquele fuzuê, depois de pneu furado, escândalo na porta da igreja, bilhetes na hora do culto. Isso, irmãos, é uma coisa desagradável. Segundo, o culto ele não pode visar a exposição pessoal, portanto não é quem dirige o culto, não é quem pastoreia a igreja e principalmente quem vai pregar ou cantar. Amém? Não tem nada de exposição pessoal. Ali o que acontece é uma submissão de todos, né, ao que Deus quer fazer por meio do culto, ao que Deus quer comunicar através do culto, aonde a graça de Deus se manifesta através da palavra, né, e Deus quem faz tudo em todos, né, e todos saem aí edificados e Deus exaltado. Amém? Em terceiro lugar, o culto precisa ser harmônico, né? E também organizado, ordenado. Amém? Um culto bagunçado, um culto sem conexão com as coisas, é um culto desagradável tanto para quem presta culto, como para quem participa, não sendo crente, quanto até, creio, para o próprio Deus. Amém? É tudo com decência e ordem. Amém, irmãos? Basta dizer, né, que na época da lei, todo ritual de holocausto ou de sacrifício comum que fosse, ele era rigidamente ensaiado, né, rigidamente parametrizado para não dar nada errado, porque Deus gostava das coisas nos seus mínimos detalhes
executado de maneira correta. Nós sabemos que as falhas fazem parte, né? Alguma falha ou outra acontece, nós somos seres humanos, né? Mas o problema é maus costumes, irmãos. Os maus costumes, eles geram grandes desconfortos, amém? Em quarto lugar, o culto precisa ter um objetivo, né? Às vezes o culto tem tema, mas não tem objetivo, né? Não que o tema não seja objetivo, né? Mas cada culto em si, ele não é somente debaixo do tema, ele é debaixo da orientação de Deus, né? Então o culto tem que ter um objetivo, amém? E se tem um tema, precisa ser trabalhado o tema, né? Então se tem culto da família, o objetivo é a família, né? Se tem um culto de missões, o objetivo é missões. Se tem um culto de ceia, o culto é ceia. Se é um culto com a participação da juventude, ou das senhoras, ou das crianças, tem que ter esse objetivo. Amém, irmãos? Não pode haver desconexão. É como uma música, né? Bem entonada, bem entoada, bem executada, que não pode sair uma nota fora do campo harmônico, porque senão a música fica desarmonizada, aí fica ruim, dói o ouvido e é uma tribulação. Amém? E por último, os temas precisam ser coerentes, né, irmãos? Coerente com nós que prestamos o culto, com Deus que recebe. Talvez aqui resida o maior dos problemas, meus irmãos. Não é porque a liturgia é livre, como eu disse no começo, né? Não é porque é livre que possa haver extravagâncias. Tá? Então a coerência, o bom senso, ele faz aí muito bem, né, tanto para judeus, quanto para gentios, como para a igreja de Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10. Ou seja, a festa é grande, o local deve ser correspondente à festa. Não adianta querer colocar São Paulo dentro de São José dos Campos, irmão, não vai dar certo. É avivamento, é um trabalho de avivamento, né? Estejam avivados antes do evento. Né? Viva uma vida de avivamento. Avivamento, quero lembrar aqui, não é movimento. Avivamento aqui não é culto. Avivamento é mudança de vida. Amém, irmãos? Então não é o pregador que leva uma pastinha com fogo dentro para jogar nos irmãos. Amém? É os irmãos que vão de casa já com a brasa acesa para receber de Deus poder e receber de Deus a sua palavra, receber de Deus a sua vitória, o que quer que seja. Amém? O culto se faz em casa, principalmente o culto se faz na vida. Amém? A igreja é o lugar de encontro de pessoas para cultuar no coletivo, mas o culto ele começa no individual. Amém, irmãos? O culto é de libertação, aí já entramos em temas mais mirabolantes, né? O que liberta, irmãos, é oração e palavra. Então bota a igreja em oração e pede libertação para Deus em oração. Talvez esse seja um grande desafio, né? E fica aqui o meu registro, né? A minha indagação e a minha indignação até. Em culto de libertação só aparece crente, irmãos. Parece que os crentes estão precisando de libertação, né? Então é complicado. Então vamos olhar direito, né? Ao menos faça-se convite, né? Leva-se pessoas não crentes para um culto de libertação, né? Se é, né, que se quer realmente fazer um culto desse. Amém? Mas o que liberta o crente de fato é oração e palavra. Então bota o joelho no chão, faz uma grande vigília, eu garanto que o culto vai valer a pena. Amém? É campanha? Bom, irmãos, aí tome cuidado com os temas da campanha, tá? Há uma tendência muito grande entre mitos e exageros, tá? Que quando se vai para esse lado de campanha. Aliás, esses cultos temáticos de campanha, eles têm bastante proximidade e até um certo paralelismo com aspectos aí romanistas, tá? Com novenas, né? Correntes, neopentecostalismo e até mesmo sincretismo religioso. Então temos que tomar muito cuidado nisso, porque eu chutaria aqui por cima, 90% dessas campanhas, tudo tem viés sincrético, tudo tem um pé aí na heterodoxia e também aí na heresia, amém? Então temos que ficar muito esperto, principalmente as Assembleias de Deus. Nós não precisamos disso basicamente, amém? Não precisamos disso. Nós temos bons cultos, né? Cultos de elevado tempo para ensino da palavra de Deus, e o que nos edifica realmente é o que importa. E também devemos priorizar os eventos que, na verdade, trazem ensinamento, enriqueçam a igreja, né? Trazem crescimento espiritual, edificação, né? E isso acaba ajudando até a igreja e o seu pastor a prevenir ventos, excessos, heresias propriamente ditas e qualquer mau costume que possa aparecer aí dentro dessa
teologia mesclada que nós vivemos hoje nesse mundo difícil. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você nos ajudasse, nos abençoasse, curtindo, compartilhando, se inscrevendo em nosso canal, né? E principalmente agora com essa possibilidade, também enviando a sua pergunta pra gente, a sua colocação, a sua dúvida. Nós trabalhamos para auxiliar vidas, ajudar pessoas, e se você interage com o canal, isso vai movimentar os mecanismos de busca da plataforma para que o nosso vídeo seja projetado. Assim o reino de Deus vai ser engrandecido e pessoas vão ser abençoadas e você terá parte nisso também. Então é isso, no mais, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.